Boa noite, amigos do Facebook. Estamos começando mais um Lado B, já aqui no estúdio com o deputado Lucas Redecker, será o nosso convidado de hoje. E você pode interagindo, mandando seu recadinho aí. Bacana é dizer de onde você está falando, né? Qual é a cidade que você está acompanhando. Então, na 105.3, indo pro ar e também aqui no Facebook. Valeu, galera. Vamos pro ar. Vamos lá, deputado. Agora na União FM, Lado B. Apresentação, Rodrigo Giacometti. Oito horas 11 minutos, noite de terça-feira, 16 de maio de 2017. Muito boa noite, eu sou o Rodrigo Giacometti. Está chegando no seu rádio mais uma edição do programa Lado B. Aquele bate-papo descontraído, falando do passado, falando da infância, da carreira, das histórias dos nossos personagens, das nossas personalidades. Recebemos gente do mundo da bola, do mundo do esporte, do mundo da música, do mundo médico e também hoje do mundo político. O nosso convidado hoje vive a realidade política, é o deputado estadual Lucas Redecker, que está aqui conosco no Lado B. Lembrando os nossos canais de interatividade, Torpedo e WhatsApp, 991-226348, Twitter, União_FM, Facebook e Instagram, Rádio União FM. Lembrando que através do Facebook você pode acompanhar na íntegra este programa. Nós estamos com o live da Rádio União FM sendo transmitido no Facebook. Na mesa de áudio, Júnior Fraga, seleção musical a cargo de Cícero Frank, a coordenação de jornalismo de Denise Cruz e Jeânia Romani. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Objetiva Administradora de Condomínios, há 20 anos, especialista no que faz em Novo Hamburgo e São Leopoldo. Também Cemitério, Crematório e Funerária Jardim da Memória, atendimento completo em um só lugar. Telefone 3594-2181, Jardim da Memória, amor além da vida, agora também em Estância Velha. Vestibular Vevale, a menor distância entre você e um novo mundo. Prova dia 25 de junho. E se no Serra Consórcios, porque melhor que sonhar é realizar. Começando o nosso bate-papo, agradeço, dou boas-vindas ao nosso deputado estadual, que representa aqui a região, e é o nosso convidado para uma hora e pouco de bate-papo. Tem o playlist dele também, muito eclético, vocês vão descobrir daqui a pouco, mas é a hora do boa noite, é a hora de agradecer a presença do deputado Lucas Redecker. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui na Rádio União FM, deputado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os ouvintes. Prazer imenso estar aqui no estúdio, né, na Rádio União, essa potência. A gente anda o estado inteiro e acaba a cada canto, tu vai lá procurar a rádio. Quando não pega rádio nenhuma, tu consegue logar a Rádio União em diversos cantos do estado. E ainda mais o orgulho de ser a rádio da nossa cidade, aqui num ponto maravilhoso, a vista de Novo Hamburgo inteiro, que tu consegue pegar até outros pontos do Vale dos Sinos. Muito bom estar aqui contigo, prazer imenso, estou muito feliz de poder falar algo diferente. A gente sempre fala de política, de posicionamento político, enfim, e eu acho que as pessoas podem conhecer o outro lado da gente, não só o lado político, mas o lado pessoal, que também é muito importante. E a ideia realmente é essa é a linha do Lado B. Por isso, eu começo com a tradicional ficha técnica, digamos assim. Nome completo, deputado? Lucas Belo Redecker. Belo, viu só? Ele é belo até no nome. Viu só? Data de nascimento? 26 de maio de 81. 26 de maio de 81. Caraca, eu já tinha 10 anos de idade quase. Mas eu não estou mais cozinhando a primeira fervura, né? Temos um jovem aqui para entrevistar. Eu já entrevistei alguém bem mais jovem, que foi o pequenininho, aquele Tomás, que ganhou The Voice Kids. E agora, depois dele, acho que é o mais jovem, né, Júnior?
que nós estamos recebendo aqui. Natural de? Novo Hamburgo. Natural de Novo Hamburgo. Tua altura, Lucas? Entre 1,90 m e 1,92 m. Eu já tive 1,92 m, mas eu acabei achatando 2 vértebras da coluna num acidente a cavalo e eu baixei um pouquinho. Eu que nunca me acidente de cavalo, né? Porque senão já estou peleando ali com 1,61,5. Imagina com 1,91. Teu peso? Hoje eu tô com 94 mais ou menos. 94. É. Pais? Pai Júlio César Redecker e mãe Salete Belo Redecker. Salete Belo Redecker. Deputado Júlio Redecker, que com certeza falaremos aqui também nesse programa de hoje. Esposa? Manuela de Almeida Ferreira Redecker. E quem mais? Agora, na família? Agora está por vir nos próximos dias aí, aguardando a vinda do João Lucas Ferreira Redecker. João Lucas Ferreira Redecker. Está nos finalmente, né? Então, finalmente, tá marcado, a previsão é 2 de junho, mas nós estamos acreditando que ele venha a se antecipar, assim como eu fiz e como minha esposa também fez. Né? Então, talvez em maio. Bom, 26 de maio, tu é? Eu tô achando que tá pode sair pro próximo ou no mesmo dia que o meu aniversário. Quem sabe. A Manuela é de quando? 5 de julho. Julho? Ah, não, tá. Essa tá fora do jogo. Mas pode nascer junto com o pai. E aí vamos começar justamente falando disso, Lucas, da infância do Lucas, nascido em Novo Hamburgo, em 81. Como é que foi? O teu pai já político? Enfim, como é que foi o pequeno Lucas? Tu tem irmãos, irmãs? 2 irmãs. Claro, a Mariana, né? A Mariana e a Vitória. Mariana e a Vitória. Tu é o mais, mais velho. Como é que foi a infância do Lucas pra gente começar? Minha infância foi maravilhosa. Eu fui o primeiro filho, nasci, claro, todos os 3 filhos não foram planejados, né? Nasceram de forma como assim? Inesperada, não como eu e minha esposa, nós planejamos ter um filho. Sim. A minha mãe engravidou, muito nova, meu pai e minhas outras irmãs também. E o pai, ele não tinha emprego fixo, foram morar na casa do vô e da avó. Teu pai ainda não era político? Ele sempre foi político, né? Ele sempre foi envolvido, ele era envolvido na juventude, ele é presidente da Juventude Nacional do PDS, da JDS. E aí eu nasci, nós nasci em Novo Hamburgo, ele morou na casa do vô e da avó, do vô Belo e da avó Helena. E logo depois o pai... Pais da tua mãe? Pais da minha mãe aqui em Novo Hamburgo. Que teu pai é natural de Taquari. Minha mãe de Estrela. Ah, tua mãe também é de Estrela. A família da mãe veio de Estrela para cá, porque o meu avô veio trabalhar no ramo do calçado. Ele já era diretor de um curtume em Estrela, que era da família, e aí o curtume pegou fogo e eles acabaram vindo para Novo Hamburgo. Então, nisso, o pai se formou em 82 em Direito e foi para Taquari. Chegou lá, uma reunião partidária, e discordou de tudo que estava sendo feito pelo pessoal do PDS. O pessoal falou, mas se tu é tão revolucionário, pensa tão diferente que não concorre a prefeito. Ele foi lá e concorreu a prefeito, né? E aí nós fomos morar em Taquari. Isso em que época? 82, eu tinha 1 ano. Recém-nascido. E aí depois nós moramos 1 ano, acho, em Taquari. O pai perdeu a eleição, era sublegenda naquela época. Aí retornamos, fomos a Porto Alegre. O que era sublegenda, só para o ouvinte? Sublegenda é quando tinham 3 candidatos por partido a prefeito. E aí a soma do voto dos 3 candidatos do partido era quem elegia o prefeito. E o pai foi um dos mais votados, mas o PMDB na época ganhou, ele era o PDS. Na época era PMDB, PDS, PDT, PT... eu não me lembro muito bem dos partidos, mas eu sei que quem ganhou na época foi o Namir, que é amigo que era do PMDB. Do pai do PMDB, e ele foi o mais votado do PDS, se eu não me engano, na época. E aí depois eu fui morar meus avós moraram a vida inteira em Taquari, os pais do pai, né? A avó faleceu faz agora 1 ano no carnaval, o avô já faz uns 6 anos mais ou menos. E aí nós fomos morar posterior em Porto Alegre. O pai foi trabalhar, agora não me recordo aonde que ele foi trabalhar em Porto Alegre. De Taquari voltaram para Porto Alegre. Aí foi a Porto Alegre, então. Exatamente. Então nasci em Novo Hamburgo, fui para Taquari, Porto Alegre, e depois retornamos uns 2 anos, 3 anos depois para Novo Hamburgo. Aí tu tinha o quê? Uns 4, 5? Uns 4, 5. Aí nós fomos morar no bairro Ideal. Ali eu morei até os 15 anos, na Rua Dom Pedro I. E depois disso, antes disso, inclusive, o Pratini de Moraes, no governo Collor, foi convidado para ser ministro de Minas e Energia. E ele tinha uma vinculação muito forte com o pai, convidou o pai para trabalhar com ele, ser assessor. O pai foi a Brasília e levou a família. Em 3, 4 meses caçaram cobra. Caiu o ministério, nós todos morando em Brasília. Aí ficamos um meio ano morando em Brasília em 1992. Retornamos
para Novo Hamburgo, fiquei meio ano. Nós chegamos em Brasília em agosto, julho, né? Então, uma época difícil de adaptação, eu tinha 11 anos, enfim, passei dificuldades na escola, reprovei aquele ano a 5ª série. Não sei se tu vai me perguntar se eu já reprovei, mas já vou antecipar, reprovei a 5ª série. E aí nós voltamos a Novo Hamburgo e aí o pai concorreu, né? Ele concorreria a deputado estadual em 1994 e o Pratini é federal. Aí o Pratini desistiu de concorrer a federal e disse: Júlio, tu então vai concorrer a federal no meu lugar. E o pai nunca foi assustado, né? Lá em casa todo mundo começou cedo na política. E ele concorreu a federal, fez dobradinha naquela eleição no Vale dos Sinos com Fichinha, que concorreu a deputado estadual e se elegeu. Fichinha era vereador em Sapiranga. E aí, depois disso, nós fomos morar em Brasília. Daí eu morei 4 anos em Brasília. Daí na primeira teu pai já se elegeu. Ele ficou na primeira suplência, não se elegeu. E aí, só que ele assumiu, né? O Jarbas Lima e o Fetter Júnior assumiram, e o Telmo Kirch, se não me engano, chegaram a assumir as secretarias do Estado nesse período, e o pai assumiu, no governo Brito. No governo 94 era o Brito. No governo Brito 94. Aí nós fomos morar em Brasília, eu morei um tempo, e lá em casa funcionava assim. Eu morava 1 ano em Brasília e enchia o saco do meu pai que eu não queria morar em Brasília, que eu queria morar em Novo Hamburgo. Chegava no final do ano e falava: olha, guri, tu vai morar em Novo Hamburgo, eu não aguento mais tu me enchendo o saco. Segundo ele, a mãe passava o outro ano falando para ele, incomodando: a família, uma parte lá, outra parte aqui. Chegava no final do ano, o pai falava o seguinte: tu vai voltar para Brasília, porque tua mãe não quer a família dividida, não sei. Aí eu passava o ano inteiro azucrinando para voltar para Novo Hamburgo. Então eu morava 1 ano em Brasília, 1 ano em Novo Hamburgo. Isso já adolescente? 16, eu morei na casa da minha avó um tempo aqui em Novo Hamburgo, e aí fiz no meu 2º ano do 2º grau. Na 7ª série, a família morava em Brasília, e depois na Fevale eu fiz a 7ª, foi a primeira turma, acho que fazer o 1º grau na época, né, na Fevale. Escola de Aplicação. Exatamente. Mas antes, só vamos dar uma travada, porque tu tá indo com pressa e tu já tá na tua adolescência. Fala um pouco mais da infância. Então vamos lá. Como é que era tu conviver? Porque aqui tu tá falando as tuas mudanças todas associadas à vida do Júlio Redecker. Tu convivia, tu vivenciava com políticos, tu tinha esse ambiente. Como é que era essa realidade? Sempre. Desde pequeno. Desde pequeno. Eu me criei correndo nos pés em reuniões partidárias, em convenções, em encontros. Meu pai ia em compromissos no interior, eu andava junto desde pequeno, no colo de todo mundo. Tu te lembra de figuras assim, sim, mais emblemáticas? Paulo Maluf. Uma vez aqui no Panorâmico da FENAC, eu devia ter uns 8, 7 anos, eles fizeram um grande evento, o PDS, para receber o Paulo Maluf, né? E eu me lembro muito bem dessa época. E assim por tantos, Amaral de Souza, Otávio Germano, Jair Soares, na época, governador. Toda essa turma tu Pratini convivia. de Moraes, e tantos outros, né? Deputados que passaram, e que hoje é muito legal que eu tenho a oportunidade de conviver com muitos, né? Claro. Que na minha infância me conheceram e posso dizer, tive uma relação, e hoje são meus colegas alguns. Mas daí eu te pergunto, uma pergunta que a gente normalmente faz para o político, mas tu traz isso da infância. O que sempre se associa, sempre não vou dizer, mas quase sempre se associa, no Brasil pelo menos, é que político é ladrão. Como é que, digamos assim, é ser criança nesse ambiente com teu pai, tomando uma posição de proeminência, de popa, e tu convivendo com essa turma, com Maluf, coisa, como é que dentro do guri era olhar essa realidade, assim, que leitura tu fazia? Eu acho que a leitura ela é feita pelo ambiente que tu convive. Então, na tua família, se teu pai, tua mãe, de uma frente uma criança comenta, o político é ladrão e tal, para a pessoa, o político é ladrão, né? Eu convivi sempre numa família em que se valorizava a política. As decisões políticas ficavam muito claras que elas definiam o rumo da vida das pessoas. Então, eu via aquilo como uma coisa muito importante. Eu via a política como uma coisa assim, posso dizer, tão importante que quem participava da política para mim era uma referência muito grande, né? Então, tu tomava pela seriedade que teu pai encarava. Eu nunca tive essa questão, a política ladrão. Claro que a gente via os adversários e tal, os debates, enfim, mas e eu encaro até hoje isso. Eu acho que a política tu tem em todas as profissões pessoas boas, ruins. A gente vê hoje todos os partidos, o teu partido, meu partido também tem gente envolvida na Lava Jato, e essa pessoa vai ter que ser punida e vai chegar o momento de ser expulsa, quem sabe, do partido. Agora, eu sempre tive esse ambiente, uma relação política favorável.
E o interessante é que na minha infância eu participei de uma época muito difícil da nossa família. O pai, financeiramente, não era uma pessoa bem estabilizada, concorria e gastava tudo que tinha na campanha, se endividava, saía e tal. E eu convivi muito com ele, de 82 até 94, com derrotas na política, né? Uhum. Então a gente viu como foi, para mim... Aí se criava aquela expectativa. Não, e como foi importante, eu costumo dizer que eu concorri em 2004, né, a primeira eleição, e perdi. Como a gente aprende com a derrota, né? E na infância a gente tinha esse convívio daqueles políticos, participava de uma campanha, eu via, o pai tentava não se eleger e o fulano não se elegia, como a diferença que se tinha, por que ele se elegia, por que o pai não e tal. E eu não entendia muito isso como criança, né? Eu ficava meio distante isso, a gente não conseguia compreender. Então, a minha infância, e agora voltando à minha infância foi muito boa. Eu morava no bairro Ideal, então, que é a parte Sim. maior da minha infância. E eu morava, era uma época em que eu chegava em casa, da aula, né, do Pio 12, e almoçava e saía do portão de casa. E minha mãe não sabia onde é que eu andava, meu pai não sabia onde é que eu andava, gorgurizada, pra cima, pra baixo, no bairro. Sem medo. Andando de bicicleta, andando de skate, indo nos pés de goiabeira, de bergamoteiro, o que tinha, indo brincar, jogar bola e tal. E eu me lembro uma coisa que é bem interessante, que quando a mãe chegava a escurecer e nós não chegávamos em casa, ela ia pra frente de casa e gritava, Lucas! E claro que às vezes eu não escutava. Aí a vizinha da outra quadra escutava. Que aí um vizinho te olhava, né? Ou alguém saía à procura tua, né? Tua mãe tá te chamando a 3, 4 quadras de casa. Aí tu ia para casa e voltava. Ou seja, o que nós tínhamos medo não era de assalto, não era de sequestro. Isso nem existia. Isso não existia. Isso não era uma coisa... Isso era uma coisa distante. Nós tínhamos... E era uma época, eu me lembro que tinha gente com problema mental muito transitável no nosso bairro. Nós tínhamos medo era disso, né? Não de assalto. Alguém que achava um louco vir fazer alguma coisa. Esse era o medo que nós tínhamos. Então nós vimos uma pessoa meio estranha, que parecia meio estranha, você corre. Tinha o velho do saco. Exatamente. Todo mundo para sua casa correndo e se escondia até era um medo meio lúdico, exatamente. Assim. Era meio imaginária. A minha infância foi muito boa. E eu, como sempre fui uma pessoa muito comunicativa, desde guri, sempre gostei de conversar e tal. Eu acabava sendo conhecido por toda a vizinhança. Bom de papo. Eu conhecia todos os vizinhos, passava alguém, eu sempre gostei muito de bicho, né, de cachorro principalmente. Então, eu sabia em cada casa qual cachorro que tinha, que raça que tinha de cachorro, o que era, parava para conversar e tal. Então, eu digo que minha infância foi muito boa. E, digamos, o teu pai, enquanto político, é mais ou menos, às vezes, como jogador de futebol. Tá sempre viajando, tá sempre muito. Fora, né? E aí a tua mãe segurava a barra, como muito. É que era essa estrutura? A minha mãe é uma guerreira, uma grande parceira, porque ela... Eram 3 filhos, né? Ela ficava em casa, nós não tínhamos empregada também, a mãe fazia tudo, cozinhava, cuidava da casa, e nos levava e nos buscava e tal. E nos educava, e o pai... Só que o pai sempre foi muito família, então ele sempre se fazia presente mesmo ausente, né? E o costume dele era quando fazia roteiros mais longos, quando podia levar a família junto. Então eu viajava muito com o pai. Então foi muito natural para mim, quando eu concorri a deputado a primeira vez, eu chegar nos municípios. Que idade tu concorreu a primeira vez, Lucas? A prefeito com 23. 23? Com 23. Não sei se eu teria coragem hoje, se eu voltasse no tempo e tivesse 23 anos hoje, com a cabeça que eu tenho, eu não sei se eu teria a coragem que eu tive de concorrer. Imagina se chegasse a ganhar. Eu digo o seguinte, se eu chegasse a ganhar um baita pepino, eu acho que eu não seria um mau gestor, administrador com pouca experiência, é verdade. Agora, eu acho que o tempo é sábio em algumas coisas. Eu acho que foi muito bom eu ter perdido para aprender. Foi naquela segunda eleição? Não, na primeira. Na primeira, segunda, o pai... tá. Naquela fora de época. E é uma história, o PSDB tinha um acordo em Novo Hamburgo com o PMDB, nós sempre tínhamos uma vinculação com o PMDB. E aí o PMDB se posicionou que iria de chapa pura, né? Então ficou o pessoal revoltado e tal. Não tinha ninguém que queria ser candidato, porque nenhum vereador queria concorrer. Sim, era uma derrota. Aí alguém disse, mas o Redecker, acho que foi o Renato Engel que não Hamburgo. Mas o Redecker deve concorrer e tal. Mas todo mundo disse que o Júlio, não, mas o Júlio não vai e tal. Não, mas meu é o Lucas. E eu na ponta da mesa, por gostar de política, eu disse, eu aceito. E as pessoas acham que o pai impôs aquela candidatura, né? Todo mundo acha isso. Sim. Na época, hoje eu acho que não mais, mas na época. E eu me lembro que quando ligaram pro pai, ele disse, não, o Seguri não vai concorrer, ele é muito novo ainda para concorrer e tal. Ele no outro dia
Ele não estava, ele estava em Brasília. Ele desceu no aeroporto. Ele era deputado federal, né? 2 ou 3 foram buscar ele no aeroporto, disse que quando entrou no carro, ele era contra. Quando ele chegou em Novo Hamburgo, ele já estava aceitando, que esses 2 ou 3 fizeram uma reavaliação. Então foi muito interessante. E para mim foi muito bom, porque foi a primeira eleição que eu concorri com o meu pai no lado, né? Andando junto comigo. E eu tinha ele como um grande apoio, porque eu, claro, era acostumado a fazer política, representei. Antes disso, Rodrigo, eu com 16 anos... o que eu ia te perguntar, tu já tinha essa, digamos, claro que se precipitou talvez por tudo que aconteceu com o teu pai, no próximo bloco a gente fala disso, mas tu tinha essa veia política já dentro de ti. Eu acho que eu sempre tive, por isso que eu sempre viajava fazer roteiro com o pai, sempre gostei disso. E aí quando eu tinha uns 15, 16 anos, com 15 o pai já mandava eu representar ele nos lugares, vai lá e me representa. Eu comecei representando ele, faleci alguém em algum município, pega o fulano vai te levar e tu vai lá, desce, cumprimenta as pessoas, vai lá e diz pro pessoal, não, o Júlio não pôde vir, meu pai, eu tô aqui dando um abraço em nome da família Redec. E assim eu fazia muito. Eu me lembro que a primeira vez, uma vez nós estávamos num roteiro de uma caravana do PPB, não me lembro, na época, e eu junto com o pai, e o pai ficou ruim, passou mal e tal. E era no Vale do Taquari, que era bem a região do pai na época eleitoral. E aí o pai me disse, eu vou para Novo Hamburgo, para casa, e tu fica com eles. E no próximo município, tu vai lá, eu já acertei, eles vão te dar a palavra, e tu diz, meu pai ficou ruim e tal, e fala no meu nome, fala em meu nome. Eu tinha 16 anos. Eu disse, não vou, e um frio na barriga, um medo, e não vou e tal. E meu pai, eu tive uma relação com meu pai muito de amizade, cumplicidade, e meu pai sempre confiou muito em mim, né? Isso ele sempre passou isso para mim, ele sempre confiou. Eu não fazia as coisas errado, não alguma coisa com medo de me dar alguma coisa errada para mim, mas com medo de decepcionar meu pai muitas vezes. É como o pai me deu aquela ordem, né? Eu cumpri aquela ordem. Missão dada. Eu fui, né? Olha, o Celso Bernardi era candidato ao governo naquela eleição e tava todo mundo lotado. Olha, eu não sei como eu consegui parar em pé, tremendo a perna, nervoso para falar, mas consegui ali dar o recado, alguma coisa assim. E aí logo depois, um ou 2 anos depois, eu fui, se eu não me engano, a Arroio dos Ratos, num comício grande, numa eleição para prefeito. No final do comício o pai também não também podia. Naquela região, né? Arroio dos Ratos. Não, Arroio dos Ratos é região carbonífera, do outro lado do rio. Não é longe, mas... Não é longe, é pertinho. Mas é região carbonífera. Bem pertinho ali. E aí, se tivesse uma ponte ali, que há anos os governos não fazem, né? Nós seríamos quase como uma região. Aí eu atravessei, fui a Arroio dos Ratos e eu não sei, primeira vez que eu dei um discurso assim, devia ter umas 2, 3 mil pessoas numa praça. E eu peguei aquele microfone e tava o chefe de gabinete do pai, na época de Brasília, tava junto o Mauro Borges, e o Mauro era o chefe de gabinete, não quis falar. E ficou pra mim, eu disse, não, eu vou falar. E o teu pai não tava? Hã? Teu pai não, era só eu. Sim. E aquele dia eu acho que eu tava com coragem. Né? Inspirado. E eu dei um discurso, quando eu desci, o Mauro me abraçava e falava, tu vai ser político. Mas que discurso que tu deu? E então, as coisas foram acontecendo, foi sendo construído dentro desse teu espírito, desse teu jeito. Eu sempre gostei. E tendo o espelho do teu pai. Com certeza. Eu sempre digo, o meu grande professor, o meu pai me ensinou como fazer política, e uma das coisas que ele me deixou como patrimônio, sempre, tanto em vida quanto após o seu falecimento, ele sempre dizia o seguinte, o maior patrimônio que eu vou te deixar é o meu sobrenome. Tu nunca vai andar sempre de cabeça erguida, tu nunca vai escutar nada contra mim, enfim. Ou seja, eu acho que esse é o grande legado, né, que eu acabei herdando dele, e uma grande preocupação que eu tenho nos dias de hoje na política, né, de tudo que se passou, de tudo que se passa nesse cenário político que a gente convive, conturbado, que as pessoas não acreditam mais em política, que as pessoas estão descrentes. O meu patrimônio que eu carrego é o do sobrenome Redec. E eu vou passar isso para o meu filho, e a gente tenta fazer o máximo possível, o melhor possível. Claro que a gente não consegue agradar a todos, e o político não tem que querer agradar todo mundo. Tu tem que te posicionar em relação àquilo que tu representa, aquilo que tu encaminha. Tem que saber dizer sim, mas alguns vão concordar e outros tem que saber dizer não. Natural. Agora, o patrimônio político que a gente carrega, o sobrenome, isso aí eu quero deixar para o meu filho. Eu não quero que ele chegue um dia em qualquer armazém, em qualquer lugar, o cara vê o sobrenome, é o Redecker. Né? Pronto. Por quê? Tu é filho daquele sem vergonha? Eu acho que isso é a pior coisa, né, que a gente pode deixar para uma família. Né? Este é o Lucas Redecker, este é o Lado B, e agora é hora de um pouquinho de música aqui na União FM.
duas das músicas que nós iremos tocar no playlist da noite de hoje. Vamos ver aqui, nós selecionamos Leopoldo Racier. Sabe, moço? A música é ótima. Eu sou fã do Leopoldo Racier. Eu acho que é um dos grandes cantores gaúchos. E essa música, Sabe, moço, ela reflete muito bem a letra dela. Uma pessoa que contribuiu muito, né, com uma guerra, com lutas, e não foi reconhecido. Um grupo de pessoas que não foram reconhecidos, né? Então, de todas as músicas, eu queria uma do Leopoldo Racier, Não Podemos Se Entregar para os Homens, Veterano, que eu gosto muito também. Mas o Sabe, moço, eu acho que é uma música marcante, que ela é muito atual, né? Por muitas pessoas que se esforçam, trabalham dentro de uma empresa, dentro de um comércio, na sociedade, e muitas vezes outros levam os louros e a fama do trabalho deles. E, na sequência, mostrando a variedade do gosto musical do Lucas Redeker, Creedence, Down on the Corner. Pois é, o Creedence eu sou muito eclético, gosto de todos os tipos de música, né? É raro eu não gostar de uma música. E o Creedence é uma música que eu gosto de rock mais antigo, né? E é uma música que meu pai também gostava, então nós viajávamos escutando Raul Seixas e Creedence, músicas gaúchas e sertanejas. Então, o Creedence é essa relação que eu tenho muito próxima com o rock que eu gosto e, sem dúvida alguma, com a lembrança das viagens com meu pai. Leopoldo Racier, começamos, Júnior? Começamos com Leopoldo Racier, Sabe, moço, e depois Creedence, Down on the Corner. Esse é o lado B, em nome de Objetiva Administradora de Condomínios, Jardim da Memória, Amor Além da Vida, Vestibular Fevale e Sinosserra Consórcios. Leopoldo Racier, depois o break e a gente volta com mais Lado B. Muito obrigado, galera. Ó, Manuela Redeker tá olhando. Tá em casa, tá em casa assistindo aí. Cuida do Júnior aí, cuida do João, como é? João Lucas. João Lucas. Boa noite ao nosso deputado, parabéns pela tua trajetória, Fátima Fraga. Luiz Felipe Trevisani, Fátima Fraga, Marconi Olguins. Bom conhecer novas referências políticas. Giovanni Ribeiro, assistindo aqui em Dom Feliciano. Um abraço aí pro Giovanni Dom Feliciano. Aleu, Dom Feliciano. Tainá, estão compartilhando. Robinson Becker. Lucas, como estamos com nossa lei para a regulamentação dos passaricultores? Estamos trabalhando, tivemos agora há poucos dias com a secretária Ana Pellini tratando desse assunto com a associação. Gorete Farias, boa noite. Mandou uns coraçõezinhos. Ayrton Vargas, o trabalho continua. Esse foi o lema de campanha na última campanha. Jânia Romani, Egídio, Niltinho Palage. Meu amigo Niltinho, um abraço pro Niltinho. Taquari, valeu. Kleber Benvenu, abraço, secretário. Amigo. Meu amigo também. Jorge Cola Afonso. Outro abraço. Flores da Cunha, que beleza. Liane Spelmaier, parabéns, Lucas. Pai Júlio era primo da minha mãe. Erci Redeker, natural de Estrelas. Saudades do encontro da família. Que bom, um abraço a todos. Nestor Hens, conheci o Lucas pessoalmente ontem em Bom Princípio. Isso, tive ontem lá em Bom Princípio. Grande personalidade. Rosane Dias, exemplo, seguindo o pai. Nossa, quanta mensagem. Obrigado, galera. Se puder dizer de onde está falando, a gente curte. Ana Paula, eu nunca esqueci, o Lucas fez por mim numa hora difícil. Valeu. Valeu, um abraço. Ayrton Lanzing. Meu amigo de Colinas. Joel Gross assistindo, Volmir Caberlon, Lucas seguindo os passos do seu pai. Leda Perobelli. Isso aí é Leda Perobelli, tia da minha esposa de São Borja. São Borja, Deus o livre. José Clério Matos, oi Lucas, querido amigo, grande abraço. Cristiane Flores, boa noite. Evaldo de Xanxerê, Santa Catarina, que beleza. Estão conseguindo escutar e olhar a entrevista? Vladimir. Abraço. Elias, boa noite. Rodrigo, grande deputado Lucas. Tem alguma coisa errada com o link? É só tu, Vladimir. O resto tá normal. Sandra Mara da Silva, boa noite. Juliano Ferreira. Um abraço também. Legal, algumas. Pessoal acompanhando.
Muito obrigado. Siga mandando sua mensagem. Vou pegar uma aguinha, pera aí. Robson Becker, de Porto Alegre. Ele é um exemplo de político. Obrigado, Robson. Lontra, de Rio Grande. Abraço. Ângelo Pinheiro, gostaria de saber dos avanços da energia solar como política de geração. Ângelo, o programa não é tão técnico, aqui é mais a vida do deputado, Mas ok? faz contato com nós no Face, a gente passa amanhã certinho, tem muito avanço na energia solar no estado, a gente conseguiu grandes avanços. Salete Redecker e outras 3 pessoas estão compartilhando. Aí, ó, tá a mãe junto aí, ó. Dona Salete. Parabéns pelo programa, abraço. Obrigado, Juliana. Parabéns à Rádio União, grande entrevista. Joel. Zé Renato Zé Renato Oliveira, valeu Zé. Tainá, muito bom. Aí. Muito obrigado. Cláudio Glentober. Obrigado, Fábio. Valeu, obrigado. Bom programa, abraço, Cláudio Glentober. Valeu, galera. E aí, trocando? Essa música é muito boa. Essa do Telmo de Lima Freitas é boa também. Muito boa. Esquilador. Essa tem uma história. É? Quando ele ganhou, o esquilador ganhou a Califórnia Canção Nativa, o pai trabalhava na Secretaria de Turismo com Lauro Guimarães e ele foi para Califórnia junto com o Telmo. Que parece que trabalhavam juntos, não sei, o pai trabalhava junto com o Barbosa Lessa e com o Paixão Cortes. Olha, essa música é boa. Eu ontem passei 2 dias, sábado um pouco, no meio da minha mudança, parei de noite tomando um vinho. Aí ontem à noite também, tomando o resto da garrafa do sábado, né? Eu peguei o resto das outras músicas aí. Até de... Ontem não, domingo? Domingo, desculpa, domingo. Eu te mandei domingo, sábado e domingo. Eu sempre fui de Dá um música. recado, galera. Quem ainda quiser comprar ingresso pra palestra do Amir Klink, tá na reta final, tá? É evidente que é reta final, até porque o evento é amanhã, mas nós já temos mais de 1.100 pessoas confirmadas no Teatro Fevale, ok? Então, você ainda pode comprar pelo teatrofevale.com.br, você pode comprar ainda também durante o dia, vai estar aberto na Rua Coberta, no shopping, nos lugares de sempre, e a partir das 6 horas da tarde, você que vem de longe, por acaso, tanta gente nos acompanhando da região, a partir das 6 abre a bilheteria do Teatro Fevale, ok? Deveremos ter aproximadamente umas 1.500 pessoas amanhã no Teatro Fevale para assistir Amir Klink. E vale a pena, Rodrigo, contribuindo, eu li há 15 anos atrás, um dos primeiros livros do Amir Klink. Baixa um pouquinho. Excelente, vale muito a pena. Vale a pena. Muito a pena. Eu terminei de ler um outro livro dele agora, que ele está lançando, que ele vai autografar aqui em Novo Hamburgo, e também endosso as palavras do Lucas, é muito interessante. E vamos lá então, se você ainda quiser comprar ingresso, ainda tem a possibilidade tanto do lote corporativo quanto dos ingressos na bilheteria. É muito importante a presença de vocês acompanhando a palestra do Amir Klink, não há tempo a perder, certo? Tá dado o recado. Obrigado a Miriam. Votei em você, Lucas. Admirava como teu pai no respeito do plenário. Sapiranga, Dilson Melo. Dilson. Miriam também, muito obrigado. Filho de peixe, peixinho é. Valeu, Miriam, obrigado. Jocely, fala do nosso Novo Hamburgo campeão. Isso aí. Quinta-feira, até aproveitar para convidar, quinta-feira nós vamos fazer um grande expediente às 14 horas na Assembleia Legislativa, homenageando o Esporte Clube Novo Hamburgo. Para o leigo, o que significa grande expediente? É um espaço que nós temos para tratar de algum assunto que seja relevante, que os deputados querem utilizar, e eu vou fazer o grande expediente conjunto, eu e o Fichinha. Nós vamos homenagear o Esporte Clube Novo Hamburgo. Eu homenageei, é o segundo que eu faço. O primeiro foi homenageando 100 anos do Esporte Clube Novo Hamburgo. Há 6 anos atrás. 6 anos atrás. E agora, homenageando a vitória do Novo Hamburgo no nosso time campeão gaúcho, né? Quinta-feira. Exatamente. Quinta-feira às 14 horas. Plenário da Assembleia. É aberto o plenário. Só chegar lá. A Assembleia, o plenário está sempre aberto a todos. Jocelaine Soares, boa noite, Rodrigo. O programa tá muito show. Adoro você, obrigado. E esse deputado é lindão e gostei da sua camisa. Beijos. Qual das duas camisas? Obrigado, as duas. As duas. Obrigado. Valeu, Mauri Nunes também entrando e conferindo aí. Obrigado. Chefe de gabinete aí.
Dias apresenta Amir. A GR está patrocinando o Amir. Uma palestra Ah, é? Não há tempo a perder. Planejamento, estratégia, superação. Essa do Amir é muito boa. Eu li aquele livro quando eu estava morando nos Estados Unidos. Eu fiquei 6 meses lá, né? Um momento bem interessante também na minha vida. Eu acho que a gente avaliar, né? Tu vai para um lugar que não é... aqui no Novo Hamburgo todo mundo se conhece. Tu vai para um lugar que tu é um entre tantos. É só mais um. É, isso é muito bom acontecer. E uma coisa que eu sempre digo, cara, tem que aprender a conviver consigo mesmo. Muita gente não consegue ficar sozinho e tal. Então eu acho que essa relação, eu nessa época aprendi a conviver. O Amir é especialista nisso. Eu fui meu parceiro, né? Eu li o livro do Amir, foi muito legal isso aí. Com Rodrigo Giacometti. Vamos pro ar, galera. Siga mandando sua mensagem aí. 14 minutos voltando para as 9, 17 graus é a temperatura, 83% a umidade relativa do ar, noite fria, friazinha, fresquinha, podemos assim dizer, aqui no Morro da Comunicação. Talvez, nós conversávamos antes do programa, talvez o ponto mais alto de Novo Hamburgo. O deputado Lucas fazia essa ponderação e estávamos avaliando, talvez realmente seja o ponto mais alto da cidade hamburguense, o Morro da Comunicação, aqui o estúdio da Rádio União FM. O lado B, em nome de Jardim da Memória, Amor Além da Vida, agora também em Estância Velha. Anote esse número, 3594-2181, Jardim da Memória, a minha funerária. Porque agora também é crematório, cemitério e funerária. Jardim da Memória é a minha funerária. Repito o telefone, 3594-2181. Vestibular Fevale, prova dia 25 de junho. Vestibular Fevale, prova dia 25 de junho. A menor distância entre você e um novo mundo. Objetiva administradora de condomínios em Novo Hamburgo e São Leopoldo. E Sinosserra Consórcios, porque melhor que sonhar é realizar. Falávamos da infância, contávamos a infância, daqui a pouquinho tem o Pinga Fogo. Mas essa primeira parte aqui do segundo bloco, eu vou avançar então. Com 23, Lucas foi candidato a prefeito. E aí, pai depois foi candidato, houve uma segunda eleição, o Júlio Redecker foi, e o Jair Foscarini ganhou a primeira e ganhou a segunda, né? Exatamente. Exatamente, foi a forma que se indicou e tal, e foi anulada a eleição, e o Jair, na segunda eleição, foi mais uma vez o vencedor. Bom, e aí a gente está entrando numa fase do Lucas maduro, do Lucas adulto, e quais eram os planos, e de repente a tragédia se abate na família Redecker, Lucas. Eu tinha concorrido a prefeito quando eu tinha 23 anos, eu sempre... Quando é que foi isso? Isso 2004. 2004. Eu fazia faculdade de medicina veterinária na época, né? E aí passou a eleição, eu sempre vinculado à política, representava o pai, trabalhava com ele, assim, não vinculado no gabinete como funcionário, nós nunca fizemos lá em casa, não tínhamos, o pai não tinha esse hábito, não concordava, enfim, mas a família toda se mobilizava em relação a isso e trabalhava. Então eu estava sempre viajando de estado em relação, representando ele e trabalhando para ajudar ele. E aí eu encaminhando para finalizar minha faculdade, né? E acabou que houve esse acidente em 2007, e de forma assim abrupta, né? Acho que o acidente sempre... Uma vez eu participei de um programa na época do Lauro Quadros da Gaúcha, né? Um programa do Polêmica sobre o que era, se era morte por acidente ou a pessoa que vinha sofrendo, o que era mais difícil, né? Eu acho que tudo é difícil relacionado à morte, mas abrupto assim, a pessoa sai, meu pai tinha 51 anos, uma pessoa com tudo, eu acho que ele tinha chego naquele momento no auge político dele, era o líder da oposição, era a única voz contra o Lula, que tinha aqueles 90%, 80% de aprovação, a maioria no Congresso. Hoje, para nossa família, para nós é uma satisfação muito grande ver tudo que está acontecendo no Brasil, e há 10 anos atrás o pai falava e muitos não escutavam, né? E hoje a gente vê que tudo que aconteceu de lá para cá. Julho de 2007. 17 de julho de 2007. E aí nós tivemos uma mudança da vida da família inteira, né? Para se adaptar a uma nova realidade. Ele era deputado federal e tu estava estudando? Na época eu estava estudando. E aí nós tivemos essa mudança abrupta da família inteira. Para os mais desavisados, o
trágico acidente da TAM, que chegando no aeroporto de Congonhas, não conseguiu a frenagem devida, foi ao fim da pista e veio a explodir o avião com 199 pessoas. 199 vítimas No total. todas, né, que estavam no avião, entre outros um ex-presidente do Inter, Paulo Rogério Amoriti, e várias outras personalidades, em especial para nós, Júlio Redecker, um deputado que era uma referência, né, se falava que naturalmente seria governador do estado, cedo ou tarde, senador da República, havia várias projeções para o político em grande momento, como o Lucas aqui falou. Como foi esse momento na tua vida especificamente? Tu estava onde, Lucas? Eu estava lá em Cambará do Sul, nós temos uma propriedade lá, e lá não pega sinal do celular. E o acidente foi às 19h15 para 7 da noite, mais ou menos. E era 9 e pouco da noite que eu fiz uma ligação subindo um morro, né, para tentar pegar sinal para ligar. E aí me falaram, olha, deu um problema no avião do teu pai. E aí voltei até a propriedade, peguei minhas coisas e fui para a cidade, e estava sozinho, né? Então eu vim de Cambará para cá. Quando eu estou chegando, são 28 quilômetros do centro da cidade. Quando eu vinha chegando na cidade, eu não sabia o que tinha acontecido, se tinha alguém morrido e tal. Um acidente, deu um problema no avião, deu um acidente, meu pai todo quebrado, acidentado. E quando eu chego na cidade, eu vejo o Coelho lá, que tem a mecânica, né, parado no meio da rua, esperando, sabendo, ele estava na cabeça dele pensando, esse cara vai vir que nem louco lá de fora e vai descer a serra até Novo Hamburgo, não vou deixar ele sozinho. Me atacou e disse, não, vou para Novo Hamburgo contigo. Aí foi ele e a esposa foram comigo. E quando eu estou no meio do caminho, 2 amigos meus eu encontro no meio do caminho subindo a serra fazendo a mesma coisa, vindo de Novo Hamburgo, Porto Alegre, aqui da região, indo ao teu encontro. Um de Sapiranga, o Vinícius, e o outro, o Fernando, que era de Porto Alegre, tinha um sítio aqui na Nova Gama. E os dois subiram. E aí, quando eu vi todo esse movimento, eu vi, olha, alguma coisa aconteceu. Tu ainda não tinha noção do que tinha acontecido. Eu tinha, né? Tu tem, por tudo isso que acontece, tu tem, né? Mas quando esse primeiro amigo parou, aí eu estranhou, eu comecei a achar estranho. Eu liguei pra mãe, e a mãe disse, olha, eu acho que o pai morreu, porque no acidente, ela estava em São Paulo, ela é mariana, né? Elas iam no mesmo voo que o pai para São Paulo. E elas resolveram ir de manhã para ir não sei aonde, porque eles não iam viajar juntos, né? A mãe e a Mariana estavam indo para Brasília e o pai estava indo para os Estados Unidos. E aí eu disse, não, vamos esperar, ver o que está acontecendo e tal. E aí eu vim para casa, para o Novo Hamburgo, nosso apartamento, procurar as radiografias para a identificação do corpo, né? Porque possivelmente nós sabíamos todo carbonizado e tal. Então dali para frente foi um turbilhão de emoções. De emoções e tu te adaptar a uma vida diferente, porque o pai, ele era uma referência dentro de casa, não só na política e tal, mas a nossa família girava em torno dele. De um dia para o outro aquilo acaba, né? Aquela pessoa que estava sentada no teu lado, daqui a 1 hora já não está mais e nunca mais vai estar no teu lado. E para te adaptar àquilo é muito difícil. E cada pessoa tem uma maneira de se adaptar a esse tipo de coisa, né? Encara de alguma forma. E aí o luto, ele tem que ser vivido por completo. A pessoa tem vontade de chorar, chora. A pessoa tem vontade, fica revoltada, deixa ela ficar revoltada. A pior coisa é bloquear sentimento, né? Exatamente. Ah, não, ele foi bom para ele, ou ele está num lugar melhor, mas eu luto muito contra isso, né? Até porque perdi meu pai também há 2 anos atrás de uma forma inesperada. Claro que era mais veterano, já tinha 70, mas essa coisa de... claro que as pessoas não falam por maldade, muitas vezes, mas querendo consolar e que tu pare de chorar. E que tu pare de sofrer. Exatamente. Mas tem que cumprir o luto, né? Tem que passar por aquela fase. Por isso. Né? E eu, particularmente, até creio que na nossa família, e aí a figura da minha mãe é muito importante em tudo isso. Porque ela teve uma postura muito firme, muito forte, muito acolhedora, muito, posso dizer, consciente em relação a tudo isso, né? E conseguiu fazer com que a gente, eu acho que superasse no conjunto isso tudo, né? A família inteira, né? Vocês se uniram mais? Muito. Nós sempre fomos unidos. Pois Meu pai sempre teve essa... Mas se uniu mais. mais. Meu pai sempre foi muito família. Ele sempre valorizou. Meu pai sempre foi muito carinhoso, não só com nós, com meus primos, com os parentes. Meu pai era uma pessoa que toda vez... Agregador. Agregador e carinhoso. Meu pai era um amigo, muito mais do que um pai. E outra, meu pai era aquele tipo de gente, toda vez que me via, se ele saía de casa, ele me dava um beijo. Se ele me encontrar meio-dia, eu tinha que ir lá dar um beijo nele. Tinha que abraçar. E assim, ele era muito carinhoso, afetivo, né? E por mais que a gente tenha falado que o luto tem que ser vivido, e concordamos, eu e tu, com isso,
Mas até que ponto conforta mais o fato de que o episódio de despedida do teu pai foi um dos mais marcantes, se não o mais marcante da história de Novo Hamburgo e um dos mais marcantes da história do Rio Grande do Sul. Como isso ajuda a confortar? Claro que o filho e o pai não tem nada a ver com a relação da sociedade, mas ver tanto carinho no entorno do teu pai, isso aplacou, pelo menos por alguns instantes? Sim, muito, muito, muito. O reconhecimento é muito importante. Porque foram episódios únicos, né? Novo Hamburgo eu não me lembro de todo lugar que nós íamos tinha alguma homenagem, alguma coisa. Eu me lembro que no outro dia, depois do velório, nós fomos tirar das coroas, cada um que mandou coroa, tirar o nome para nós mandar um agradecimento, né? Olha, nós passamos o dia inteiro tirando, era pilhas e pilhas de coroas, e hoje tem ruas, tem praças com o nome do pai e tal. Ou seja, isso é importante porque mostra que a vida dele não foi em vão, né? Ele ajudou muita gente, ele conseguiu modificar a vida de muitas pessoas. Claro que o objetivo dele era muito maior do que isso, né? Aí tu fica nesse sentimento, ele poderia cumprir mais, né? Mas quem define isso não somos nós, né? Vocês falavam dessa questão de ser governador? O pai sempre falou isso, ele desde guri. Sempre falou, em todo lugar que ele ia, ele falava, vou ser governador um dia. Sempre falou, e tinha isso, mas claro... Ele estava caminhando para isso. Era o objetivo dele, né? Ele concorreria na próxima eleição ao governo. E aí, digamos, cumprido o luto, vida que segue, e aí o Lucas... Aí, nesse tempo... O Lucas, ele tem a referência, ele leva o nome, mas ele também... está onde está por ser o filho do Júlio. Isso sim. Como é que foi esse passo? Eu nunca encarei isso como uma coisa ruim. Ao contrário, poderia, né? Poderia me incomodar com isso. Não. Eu sempre tive essa relação de inicialmente ser muito valorizado por ser filho do Júlio Redecker. Eu sempre disse isso politicamente, isso foi sempre uma carta de apresentação para mim. Eu chegava nos lugares, a pessoa ia lá, filho do Júlio Redecker, que bom. Eu sigo o seguinte exemplo. Eu gosto do Rodrigo Giacometti, né? Me dou bem contigo, tu é meu amigo. Não conheço teu filho. Se ele chegar para mim assim, eu sou filho do Rodrigo Giacometti, eu vou dar um abraço no guri e vou dizer, que legal, tu é filho do Rodrigo e tal. Aquilo, eu vou ter uma relação afetiva com ele indireta. Né, em virtude da relação. No mínimo abre uma porta. No mínimo abre uma porta. Então eu notava isso em relação ao pai. E aí, posterior a isso, logo depois, uns meses depois, a governadora Ieda, então, me convidou para trabalhar com ela lá no Palácio Piratini. Fiquei 8 meses, mais ou menos, 10 meses, um ano trabalhando com ela. Em que posto? No Palácio Piratini e depois no programa Nota é Minha. Eu andava o estado inteiro trabalhando no programa Nota é Minha. E aí eu concorri a vice-prefeito do Jair Foscarini, né? Eu acho que às vezes, 3 vezes que eu disse que eu não ia fazer uma coisa na política, eu acabei fazendo. É interessante isso. Primeira vez, não vai concorrer prefeito, não vou concorrer, não vou concorrer, a vice-concorrer. Não, eu queria concorrer. E essa o Jair perdeu para o Tarcísio. Pro Tarcísio. Perdemos para o Tarcísio. Aí perdi a segunda eleição, né? Tinha perdido em 2004 e em 2008 concorri a vice do Jair. O Jair é uma pessoa que eu aprendi a admirar, gostava e continuo gostando muito do Jair, tenho referências com a pessoa dele, uma pessoa muito séria, muito íntegra, muito correta. Eu acho que também aprendi muito com ele. E posterior a isso, eu depois de mais 2 anos eu concorri a deputado estadual e aí me elegi em 2010 meu primeiro mandato. Até uma votação significativa. 69.500 votos mais ou menos. Fui o 5º mais votado do estado e mais votado da coligação. E eu brinco que um certo momento, né, depois de eu perder a segunda, eu cheguei em casa e disse, eu vou concorrer a deputado federal. Eu falei que esse federal. Opa. Eu queria concorrer federal naquela época. E aí, porque eu sempre tive essa relação de Brasília, de querer dar continuidade ao trabalho do pai, até pela vinculação que se tinha, como eu acompanhava, como eu representava e tal, eu já tinha mais ou menos um convívio com isso. Só que a escada a gente sobe degrau por degrau, né? Aí minha mãe um dia chegou, quem sabe tu não faz outra coisa e tal. Como eu perdi a terceira eleição, né? Eu disse, vamos tentar mais uma. Aí acabei concorrendo a deputado estadual e me elegi deputado e depois... Isso em 2010. E depois em 2014 me reelegi deputado estadual. E mais votos daí? 96 mil. Aí fui o segundo mais votado do estado. A Manuela mais votada e eu em segundo. Tá aí um pouco da história longa. Isso nós nem falamos dos outros acidentes do Júlio Redecker. Né? Teve um em 98 feio. Acidente de carro, capotou, se quebrou, foi pra eleição, lesionado. Mas é hora de perguntas e respostas rápidas, Júnior Fraga. Sabe que... O que é, Lucas? Político não é bom de resposta rápida.
Vamos testar aí o Vamos poder lá. de síntese. Algum apelido, Lucas Wedecker? Alemão. Alemão. Por que será, ô Júnior? Comida preferida? Diversas. Muita. A que top. eu mais gosto, eu acho É. que é purê ou pirê, como diz a minha esposa, me corrige. Ela diz purê, eu digo pirê, ela me corrige. Eu toda falo vez. pirê também. Eu falo pirê. Com molho de Língua com ervilha. Língua com ervilha. Língua com ervilha e pirê. É. Bom, bem elaborado. E o que não gosta de comer? Eu não tenho coisa que eu não gosto, eu gosto de todo tipo de comida. Tudo? Eu- Moela? Tudo. Só o que. Fígado, o que eu não miúdos. gosto, eu não gosto de comer, mas eu como, né, quando necessário. Em campanha, eu vou perguntar. Não, quando necessário é fígado e rim. São duas coisas que o gosto não é tão favorável. Porém, coração, moela, tudo eu gosto. Agora o fígado e rim não é meu. Bebida forte. preferida? A cerveja, né? Cerveja. Como bom apelido de alemão, acho que a cerveja. E o que não gosta de beber? Champanhe. Champanhe, espumante. Espumante. Cidade para tirar férias, Lucas Wedecker. São diversas, mas Cambará do Sul. É mesmo, continua gostando da Serra. Muito. Cidade para não tirar férias? Cidade grande, né? Cidade Metrópole, né? São Paulo, essa turma assim. Essa é uma cidade que não me apetece. Conselho que darias para um amigo? Conselho que eu daria são tantos, né? Mas eu acho que segue a tua intuição e vai pelo caminho certo. Intuição, tu acredita em intuição? Eu sou uma pessoa muito intuitiva. Quando eu tenho a primeira impressão de alguma coisa, é muito difícil eu errar, né? Principalmente em relação a pessoas, a situações e tal. E eu acho que a intuição... Tu te guia pela tua intuição. às vezes. Muitas vezes, não. Eu tenho um caminho que me... Agora, toda decisão que eu tomo, por exemplo, política, em relação a um projeto que eu vou apresentar e tal, eu penso muitas vezes. Eu leio, eu releio, eu avalio qual é o impacto que vai ter, eu tento fazer o máximo possível. Eu acho que a intuição é importante, mas tu tem que ser um pouco, acho que um pouco comedido e avaliar isso, mas a minha primeira impressão sempre é a que geralmente eu sigo e que dá certo. Ritmo musical preferido? És eclético, Eu sou né? eclético, mas hoje, dos muitos anos pra cá, a música é gauchesca. É mesmo? A gauchesca é que eu mais escuto. Cantor ou conjunto preferido? Tem São algum? diversos, muitos. Mais nessa área gauchesca mesmo. Eu vou cometer que ato falho, mas eu tenho muitos que eu gosto. César Oliveira, Rogério Melo, o próprio Leopoldo Racier. Sempre nessa área gauchesca. Nesta linha, olha, são diversos que nós temos por aí. Como motivar alguém, Lucas? Falando a verdade, quem sabe, né? Eu acho que é o melhor, né? Meu pai dizia, quem fala a verdade não merece castigo, né? Eu acho que a maior motivação é tu ver o que tu tá acontecendo, para que tu faça o correto ou para que tu deixe de fazer o errado, né? Se fosse bicho, que bicho gostaria de ser? Eu sou apaixonado por cavalo, né? Quem sabe... Cavalo. Programa de TV preferido? Tem algum? Sabe que a televisão, para mim, ela serve muito menos como fonte de informação e muito mais como colocar minha cabeça... Lazer, espairecer. Como espairecer. Programas todos vinculados a animais. Eu gosto muito daqueles programas de pessoas que moram na floresta, do Alasca e tal, que eu olho na TV a cabo. E eu sou um grande admirador, acho que o pessoal pode até achar estranho, mas eu sou um grande admirador do Silvio Santos. É mesmo? É verdade. Eu desde guri gosto muito, admiro a trajetória Domingo é mais dele. no Silvio Santos que no Faustão. Eu desde guri sempre assisti a SBT e muito pouco a Globo, né? Eu sempre fui nisso, eu fui um pouco da esquerda, um pouco do contra, né? Na relação. Das minorias. Das minorias, né? Então... Cidade para morar. Olha, eu gosto... escolhi a cidade para morar, Novo Hamburgo. Gosto muito de Novo Hamburgo, me criei na minha cidade. Agora, tem outras cidades que eu gosto também. Eu estou muito feliz aonde eu resido hoje, que é a cidade de Novo Hamburgo. Time de futebol? Olha, eu estou num dilema na minha vida, um debate interno em relação aos times de futebol. Eu sempre fui gremista, né? E sou gremista, nunca vou deixar de ser. Mas eu também sempre fui admirador e torcedor do Novo Hamburgo. E eu, de um tempo para cá, tenho um amigo meu que tem a cadeira do meu lado lá na arena, e eu estava dizendo, olha, esse ano eu não vou torcer pro Grêmio. Lá no início, eu vou torcer pro Novo Hamburgo, no Campeonato Gaúcho. Porque eu tô cansado de gastar dinheiro com cadeira, gastar tempo indo em jogo, gastar tempo lendo notícia, e os jogadores que estão dentro de campo não estão, quem sabe, nem aí para o que eu estou fazendo. E lá no Novo Hamburgo é um time sem dinheiro, porque eu acompanhei o presidente do Novo Hamburgo, para a gente conseguir antecipar
a verba do Banrisul, homenageia o Novo Hamburgo. Conseguiu até intermediar um patrocínio na Série D que não tinha, sim, né? Nós conseguimos antecipar o patrocínio do Banrisul uns meses antes, né? Então, eu vi a dificuldade que o Novo Hamburgo passava, e aí eu vi, o cara lá tá jogando por R$2.000 e se esforçando então, mais hoje para ganhar é mais R$1 milhão. Novo Hamburgo do que Grêmio. Eu sou os dois, posso dizer, porque eu não vou um deixar de ser gremista, mas eu estou muito mais para que o Novo Hamburgo ele tenha êxito em relação à pequena estrutura, não é papo que de tem. político, isso é sentimento mesmo. Até minha esposa, esses dias, disse, você tem camiseta do Novo Hamburgo? Eu disse, claro que eu tenho. Eu abri a gaveta, tinha 3 guardadas no Novo Hamburgo. Então, eu fui sócio conselheiro do Novo Hamburgo. Algum momento, sempre tentei ajudar o Novo Hamburgo. O pai também, né? Sempre tivemos essa relação. Lucas Redecker, família é? Tudo. Tudo. O que significa isso tudo? Família é a base de tudo. Eu costumo dizer, tu tem amigos, tem pessoas do teu lado e tal, mas aquele momento que tu tá triste, que tá chateado, quem te abraça, se tudo deu errado, se tu fez cometeu um grande erro, a tua família vai estar do teu lado, né? Então a família eu acho que é a base de tudo. No mundo do futebol, narrador preferido, tens algum? Televisão, rádio? Não tenho, não. Eu sou muito eu escuto várias rádios ao mesmo tempo. Eu escuto um pouco uma rádio, um pouco a outra. Não tem nenhuma preferência. E comentarista ou colunista preferido, tem algum? Não necessariamente de TV, daí pode ser jornal, nem de esporte. De esporte eu gostava do Rui Carlos Osterman, muito do comentário dele. Eu colunista... Eu tenho um comentarista que eu gosto muito. É um cara muito, posso dizer, polêmico, que é o Marco Antônio Villa, que é da Folha de São Paulo, da Jovem Pan. Eu gosto muito porque ele é contundente. Ele é contundente, mas ele consegue satirizar muito as coisas e eu acho interessante. Cor preferida? É azul. Não tem uma coisa do Júlio Redecker também, que só usava azul? O pai é camisa jeans sempre. Jeans? Sempre jeans, sempre camisa jeans. Isso. Eu acho que é azul e... Azul dizem que transmite credibilidade. Pra mim é cor escura, eu sempre fui. Como eu sou alemão e muito branco, eu sempre usei... Se eu abrir meu armário, não tem uma roupa vermelha. Medo de? Eu acho que saúde, né? Medo eu acho que de não ter saúde em algum momento, sofrer por isso e tal. Eu há pouco tempo fiz uma cirurgia e tal, me assustei um pouco e tal. Então, eu acho que a saúde, O andar de avião é algo não tem problema. Normal, que tu superou com tranquilidade. Não, eu nunca tive problema. Eu sou até meio apaixonado pela aviação. Eu gosto muito de ver programa de aviação. Tenho um sonho de pular de asa delta um dia, né? Vou fazer isso ainda. A sensação de liberdade é muito boa, né? Eu, quando guri, gostava de skate, bicicleta, essas coisas. Então, medo de avião eu não tenho. Claro, alguns que andam comigo, quando eu ia a Brasília, voltava, falavam sempre quando o Lucas entra no avião, vai dar tempestade e raio. É sempre com turbulência, nunca é sem turbulência, não estou bem acostumado. Bombas. Esporte, pratica algum? Eu sempre gostei de esporte. Tentei jogar futebol, mas eu sou descoordenado até para bater palma, né? Então, tu imagina, eu tenho uma passagem interessante. Tinha um grupo de amigos que jogavam bola, antes da eleição, lá em Porto Alegre, e me convidaram. Fui. Aí um dia o time se reuniu e disse, olha aqui, alemão, vou te dizer o seguinte, todo mundo aqui vai te apoiar, vai botar adesivo no carro com uma condição, se tu não vem mais jogar bola conosco. Nossa, que tu atrapalha o jogo, tu não corre direito e tal. Então eu sempre gostei, mas nunca fui bom em esporte. Hoje, o que eu espaireço em relação à condição de lazer e tal é ir pro campo, andar a cavalo, é mais vinculado a tua maior qualidade? Acho que sinceridade. Eu sempre tento ser uma pessoa sincera e eu falo o que eu penso. Eu não sou muito de estar dando volta. Mas dá pra fazer isso na política? Eu sou muito comedido no que eu falo. Eu penso muito antes de falar, mas não deixo de falar o que eu penso, né? Eu vou te dizer o seguinte, dá pra fazer isso na política. Eu acho que eu aprendi isso com meu pai. Eu não sou... Se entra alguém, eu tenho que falar. Isso, eu acho que com o tempo tu vai saturando algumas coisas, né? Uma vez eu tava conversando com um cara e tal, o cara falou, me deu vontade de dizer assim, e depois eu acabei dizendo, tu quer que eu te diga o que eu tenho que te falar para te sair daqui satisfeito, ou o que eu quero te falar para falar a verdade, né? E eu acho que essa é a relação. Eu aprendi com meu pai, eu acho que além da sinceridade, eu acho que acima de tudo eu tenho uma palavra que sempre eu tive em relação a um alinhamento, que é ser uma pessoa justa. Eu acho que essa é uma virtude maior até do que a própria sinceridade. E o seu maior defeito? Eu sou cabeça dura. Alemão? Eu sou cabeça dura.
Eu me emburro às vezes, principalmente em casa. Minha mulher me... Alô, Manuela! Mande sua Pega a declaração. cabeçadora, fica emburrado e tal. Casamento é? Eu acho que é uma fase muito boa e importante para o teu crescimento pessoal e para que tu possa constituir o que significa tudo pra gente, né? Que é a família, É a família. né? Tu achar uma Começa pessoa, a formar a tua família. tu achar uma pessoa que tu tenha uma relação, coisas em comum, relação, e tu acaba se tornando isso tudo amor. E agora eu tô numa nova fase, né, do meu casamento, que vai vir o Joãozinho, né? Já ficou Joãozinho. Já? É, Joãozinho. Mas com esse tamanho vai ser Joãozinho como? Não, ficou o Joãozinho, tudo é o Joãozinho, a gente se refere sempre ao Joãozinho. Quanto tempo és casado, Lucas? Há 2 anos. 2 anos. E o que te incomoda? Não vale dizer que é a Manuela. Não, Manuela não, eu incomodo, eu acho que mais ela do que ela me incomoda, né? O que me incomoda, eu acho que injustiça me incomoda muito. Injustiça. Maior momento da tua vida até hoje? Eu acho que o meu grande momento ele vai acontecer nos próximos dias aí, que vai ser a vinda do meu filho. Nascimento do Joãozinho. Um sonho, além de voar de asa delta, tem algum? Sabe que eu não sou uma pessoa assim que tenho fixação por algumas coisas, eu tenho um sonho disso. Eu tenho o sonho de, quando chegar lá na frente, daqui a alguns anos, 20, 30, 40 anos, que eu já tiver com, sei lá quando, com um giro menor de vida e tal, eu poder olhar para trás e ver que eu consegui fazer coisas boas, que eu consegui deixar algumas coisas trilhadas para várias pessoas e que eu possa ter servido para aquelas pessoas que se espelharam e conviveram comigo para bons exemplos, né? O repórter não adianta. E melhorar a nossa sociedade. O repórter só matando, né? Porque assim como o teu pai falava que queria ser governador do estado, tu pensa em ser prefeito de Novo Hamburgo? Eu sempre tive um sonho, agora tu falou do sonho, de ser prefeito de Novo Hamburgo. Sempre tive. Por isso, tanto que eu concorri a prefeito de Novo Hamburgo. Com 23 anos. Com 23 anos, depois concorri a vice. Isso eu não escondo de ninguém, né? Eu acho que as coisas vão mudando com o tempo, tu vai te alinhando a outras coisas, e hoje, como deputado estadual, tu acompanhou uma pressão muito grande para ter concorrido na eleição passada, e eu disse que não seria o Lucas Redecker que resolveria, só eu teria a varinha de condão que resolveria o problema da cidade de Novo Hamburgo, né? Eu acho que pessoas qualificadas teriam condições, portanto que eu apoiei uma candidata que veio da iniciativa privada, que eu achei que era uma pessoa qualificada e hoje está fazendo um belo trabalho à frente da administração municipal. Eu acho que o tempo vai dizendo o que as coisas vão acontecendo. Eu estou hoje como deputado estadual, vou concorrer outras eleições, as pessoas vão avaliar se eu mereço ou não o voto, continuar no meu mandato parlamentar, avaliando o meu trabalho. E a ideia a curto prazo aí é federal? Eu sou pré-candidato a deputado federal hoje, né? Vou concorrer na próxima eleição, se o partido me der essa oportunidade, né? Creio que tenha condições. E depois de aposentado, pensa em alguma atividade, pensa em produtor rural, quero ir para o interior. Sempre gostei, né? Tive exemplos dentro de casa, meu avô, o pai do meu pai, que foi uma pessoa que eu fui muito apegado, então a gente tinha... Eu tive 2 exemplos, o meu avô, o pai do meu pai, que era agricultor, colono, né? E o avô, o pai da minha mãe, que era empresário. Então eu tive 2 bons exemplos, cada um de um lado. Para seguir. Né? Gostas de ler? Tem algum escritor preferido? Infelizmente, eu tenho um problema muito sério, desde guri, que eu tenho um déficit de atenção muito grande e hiperativo, e eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração. A leitura, para mim, eu leio, né? Tem livros que eu leio, eu inclusive tenho hoje no meu criado mundo 4 ou 5 livros. Eu leio um pouco um pouco outro e acabo não lendo finalizando nenhum. Mas eu leio o que me interessa. Agora, esse déficit de atenção, ele faz com que eu me prejudique em muitas coisas, porque eu não consigo... Eu vou ler um projeto de lei. Quando eu estou na metade do projeto, minha cabeça já pensou em outra coisa. Eu tenho que voltar para o começo. E assim eu faço 10 vezes, muitas vezes. E aí tu vai aprendendo a lidar com isso com o tempo, né? Então hoje eu já aprendi um pouco a lidar com isso, consigo. Mas aí fica mais na leitura técnica mesmo, de projetos. Na leitura técnica, algumas coisas... Mas eu estava lendo agora, tem na minha cabeceira o Castelo Forte, da Igreja Luterana, que tem uma passagem por dia. Fui no Fórum da Liberdade, agora recebi aqueles textos, né, elaborados, pensamentos liberais. Né? Eu não sou um liberal, né, na circunstância, mas algumas coisas eu concordo, então estou lendo muitas coisas do Fórum da Liberdade. Tem um livro que também está na minha cabeceira, que é Porque as Nações Fracassam, que é um livro também muito difícil de ler e tal, bom, muito, muito técnico e tal. Então eu leio de tudo um pouco.
Para finalizar, quem é Lucas Redecker? É esse que vos fala, uma pessoa muito simples, eu me considero uma pessoa muito simples, gosto do simples, aprendi isso desde guri, minha infância foi sempre assim, e uma pessoa que está tentando, exercendo uma função pública, tentando melhorar a sociedade em que vive, sabendo que é muito difícil, sabendo que existe muitos vícios, tanto na sociedade, quanto vícios na estrutura pública, na estrutura política, e nós temos um grande desafio pela frente, mas o Lucas Redecker, ele não desistiu da política, ele tem orgulho de ser político, ele acha que política é lugar de gente séria, é lugar de gente correta, é lugar de gente que quer fazer o bem, e o Lucas Redecker é uma pessoa que quando põe uma coisa na cabeça é muito difícil de tirar, então ele segue uma linha pro curto, médio e também pro longo prazo. Este é o Pinga Fogo com o deputado Lucas Redecker. Vamos curtir música, Júnior Fraga, abrindo o próximo bloco, aqui que nós temos marcado. Mais uma gauchesca, Telmo de Lima Freitas, Esquilador. Essa é interessante, eu gosto muito do Telmo de Lima Freitas, que inicialmente ele era compositor, não cantor, né? Porque a voz dele, e aí depois ele virou cantor. Sou admirador do Telmo, uma pessoa letrada, estudada, foi delegado e tal. E a história é que quando a música Esquilador ganhou a Califórnia Canção Nativa com o Otto, esqueci o nome de quem defendeu ela, o Otto, enfim, primeiro nome é Otto. O pai trabalhava na Secretaria de Turismo, então eu me criei escutando essa música. E ele foi para a Uruguaiana com o Telmo de Lima Freitas e ganharam a música da Califórnia Canção Nativa. Então sempre tive essa música muito presente como uma música que eu gosto muito, né, tradicional. Telmo de Lima Freitas. E depois, comprovando o eclético Lucas Redecker, Dire Straits, Walk of Life. Minha relação com a Rádio União. Opa! Essa música é minha relação com a Rádio União. Por quê? Todo domingo a Rádio União toca bandas alemãs. Isso, né? Egídio. E quando chegava ao meio-dia, agora acho que é 1h, né? 1h. Toca esta música do Dire Straits. E ali acaba as bandas alemãs. Então todo domingo, quando chega o Dire Straits, é a hora do churrasco, de tomar a cervejinha do domingo, do churrasco, o Dire Straits acaba com a banda alemã e eu também gosto do Dire Straits. Então eu... me lembra essa passagem dos domingos lá na casa do meu tio aqui de sempre ouvindo a União FM. O tio do Xena. Sempre ouvia. Meu pai sempre ouvia no domingo a União FM. As músicas alemãs sempre. também. Todo domingo de manhã. Aí, Egídio, tá bem? Então quando eu me lembrei disso, é uma passagem da minha vida e também a relação que eu tenho com a Rádio União. Aí está, Dire Straits encerrando o bloco e abrindo o Telmo de Lima Freitas. São 9h18. Mais música, o break, e depois a gente volta para o último bloco aqui no Lado B, em nome de Objetivo, Administradora de Condomínios, Jardim da Memória, Vestibular Fevale e Sinosserra Consórcios. Solta o som aí, DJ! Ainda é? Eu não sei. Ainda é no domingo dá o Dire Straits ainda? Agora termina músicas alemãs e... mas sempre dava o Dire Straits, historicamente. Essa música. Obrigado! Maguinha, então, vamos lá. Botar o Fábio tá nos dando uma mão aqui. Ailton Bueira tá lá em Cambará nos escutando, aí, nos assistindo. Cambará. Cambará. Me candidato a capataz da fazenda. Isso aí na minha aposentadoria, tá junto aí, vamos lá. Que... Maria da Graça, continue político atuante, comprometido com o teu eleitorado. Fernanda Sofia, bora ser prefeito de Cambará do Sul, já que Novo Hamburgo não deu. Já me convidaram para ser candidato a prefeito de Cambará. Quem sabe eu vou chegar lá. Só depois de aposentado. Cidade que mora no meu coração, Cambará. Vanessa Bach, show. Muito obrigado. Fernando, Lucas Redecker, Renato Engel e outras 13 pessoas compartilharam aí. Abraço, Lucas e Rodrigo, estou na escuta. Obrigado, Renato. Um abraço também. Renato. Leandro Dallagnol, nossa, um monte de gente compartilhando. Renato Engel entrou. Remídio, meu amigo. Grande Lucas, abraço, Remídio. Robson Becker. O legado do Júlio, com certeza, é o Lucas. Essa é uma aposta de muitos, em especial da minha família. Muito obrigado, Robson, pela confiança. É só vocês. Obrigado, Moacir. Compartilharam, Marilda. Um abraço pra Marilda. Cleiton de Vargas, abraço, Cleiton. Na Fruteira Pinheiro. Adilson Melo, Márcia Chaurich, boa noite. Mauri Nunes entrou, Jocelane. Boa noite, Rodrigo. O programa tá muito show, adoro vocês. Esse é aquele que nós vimos obrigado. antes. Aí. Moraes Pereira de Canoas.
O papo está ótimo, pena que está terminando. Valeu, Miriam. Obrigado. Hermes Tonetti, abraço de Bituruna. Opa, abraço. Bituruna, isso é Santa Catarina ou Paraná? Isso aí. Já não- passei em viagem por aí, acho que é Santa Catarina. Cláudio de Teotônia, estou Abraço, Cláudio. assistindo. Nossa querida Teotônia. Fernanda, filho do Eduardo Um Canário. abraço pro pessoal de Cambará também. E o Tom Boeira foi Todo aquele mundo que a lá gente aí, viu ó. antes. Um abraço lá. Valeu, Vereador galera. Canário. Toda a turma lá. Eu até tô agora. Eu fiz uma festa de aniversário lá em Cambará. E aí pedi pro Moacir Cardoso, que tava ali. Consegui o contato do Telmo de Lima Freitas, não conheço ele pessoalmente, pra convidar ele pro aniversário. Ele disse que eu não poderia ir por causa da idade e tal, então eu combinei de tomar um chimarrão com ele. Então eu quero ver se ele mora em Viamão, aqui pela região metropolitana. Eu quero lá visitar ele pra tomar um chimarrão com ele. Ele tá fraquinho. Não, de tá bem, saúde. tem um galpão no final lá e tal. Eu tenho algumas pessoas assim que eu tinha. Tem gente que tem algumas pessoas que quer conhecer, quer conviver pelo menos. Né? Então, o Telmo de Lima Freitas é uma pessoa que eu já conheço, né? E que eu tenho uma admiração muito grande, é o nosso laçador, o Paixão Cortes, né? E a história minha mãe contava que nós morávamos perto do Barbosa Lessa em Porto Alegre. Então toda vez que minha mãe saía de carrinho para passear comigo, levando o Parque da Redenção. Essa era clássica, né? Essa aí? União FM. Isso aí. Então o Barbosa Lessa parava para brincar comigo. Então eu sempre tive essa relação, acho que eu sou uma pessoa muito tradicional, da cultura tradicionalista, né? Meu momento de lazer sempre é de bota e bombar. É mesmo? Mas isso eu não diria. Sempre. Se pegar, abrir meu armário, eu tenho a mesma quantidade de calça, eu tenho de bombacha. E por muito tempo, eu quando fazia veterinária e ficava com nossa propriedade. Ah, bom, tu foi fazer veterinário também. Então quem sabe um dia eu retorno Ali da campeira. eu me vinculo bastante, né? Assistadeu Barbosa Velho, Um bate-papo aí está ao vivo. Com certeza, a gente segue falando aqui ao vivo no intervalo. Hermes, é o de Bituruna, ó, Paraná. Valeu, Hermes, Bituruna, Paraná. Beleza, continuamos aqui no bate-papo. Tadeu de São Francisco de Paula. É? Vereador. 6 mandatos e aí ele concorreu a vice, não se elegeu, eu convidei para trabalhar comigo. Hoje tá morando em Porto Alegre, tirei de São Chico, lá em Porto Alegre. Ah, que troca. Estando lá, né, Tadeu? Que troca aí, É. meu. Não, volta, São Chico é bem melhor, qualidade de vida. Agora, eu fico impressionado, a gente anda o estado, a União pega em tudo que é canto. Não, tem muita força. Olha, tu vai pro... Se já tava em Camacuã, pega a União. Região Sul, pega a União. Tu vai pra... Pega tudo que é lugar. A E potência é lá muito tem, grande. tem uma União em Pelotas também. 99.9. Não, tô falando da 105.3. 105.3, mas se for adiante de Pelotas, tu pode ouvir na 99.9. Ah, é? Eu não sabia. Eu sou diretor das duas. Tu me falou que tu vai e volta, Isso. né? Tu sempre... Tu passa quanto tempo lá? Não, Fica lá, lá vai e vou volta. 2 vezes por mês. Aí fico dois dias e volto pra cá. Aquela duplicação tem que sair, né? Morreu mais um casal, né? E outra, a duplicação da 116 não é um problema da região sul, é um problema do estado. Porque Claro. todo o nosso... que a gente escoa a nossa Que vai pro produção aqui, navio, vai pra lá. porto. E assim o estado... Então, E aí, hoje em dia, com a 101 do jeito que tá, Por isso- a distância de Caxias, quem me falou isso foi... Quem é que me falou isso? Alguém me falou isso. Se tu sair de Caxias e ir pro porto de Imbituba, é o mesmo tempo que tu leva pra ir pro porto de Rio Grande. Então tu vai pro Porto de Santa Catarina. Então, eu vejo hoje que... Eu falei isso num comentário meu. O nosso problema ali o estado depende da duplicação da BR-116. E qualquer tranqueirinha ali já para todo. O custo logístico é muito Nossa. alto, o custo do Brasil é muito alto. Só no transporte de madeira ali da região metropolitana até por via Lagoa dos Patos, até a região sul, já desafogou muito os caminhões de madeira. E a nossa toda a estrutura fluvial hoje de transporte E o Sartori, e pra na pesquisa, estaria
primeiro lugar. Eu acho que muitos não esperavam essa pesquisa, Claro, né? não. E isso demonstra que nós estamos com o pleito muito antecipado, debatendo ele. Eu acho que, claro, Sim, isso claro. acontece, mas muito indefinido, né? Porque tu tem o Sartori um pouco à frente, teria a Ana Amélia, que já disse que não vai concorrer. Aí tu tem o Sartori e tu tem um monte de candidato com 7, 8, 9, 5% e tal. Mas aqui o primeiro programa esse foi com ele. Ele participou na estreia, 2 de janeiro. Nós não anunciamos. Nós anunciamos só quando foi pro ar. Que estava bem naquela época dos professores e parcelamento. E ele tinha arranjado estresse na praia. Sim. No fim de semana, no domingo anterior à terça. Até nem queria vir. Foi assim, ó, um parto. Veio, abrimos. E quando a gente abriu para as redes sociais, como qualquer, né? Ali, se eles quiserem falar mal de ti, eu não vou poder cortar, né, ao vivo. Sabe que assim, porque daí eu digo, bom, vou tomar porrada, né? Porque tô trazendo o governador, não sei o que, né? Tem um Mas governador no estado. Né? não Poderia tinha ter como sido- não trazer. Poderia ser o Tarso, o PT, poderia ser Né? qualquer outro. Foi a inauguração do estúdio. Não tinha como não ser ele. Dane-se. Aqui, ó. 7-3, 8-2, de gente dizendo que ele tá fazendo a coisa certa, que ele tá tendo coragem, Muita coragem. que ele tá não sei o que não sei o que. Uma pessoa simples, né? Sim, a gente jantou aqui, super. Um cara sem frescura. um Tirou a cara gravata no meio do programa, fala- tirou o casaco. Fala a verdade. Chamava o Júnior de Jesus. Jesus, como é que tá Jesus? Contar piada, ficou contando piada. Ela adora uma piada. É verdade. Eu também aprendi muito com ele. Experiência e qualificação, estas são as principais virtudes da clínica. Essa relação é o que eu gosto muito da política, que a política é o seguinte, tu não tem, tu acaba não tendo rotina. Todo dia é uma coisa nova. O estado inteiro. Cada dia faz uma coisa. E tu conhece muita gente, tu te relaciona com muita gente. Tu acaba assim, tu conhece tanto da coisa mais difícil, mais Sim, de pior, tudo que é mais lado. deprimente, da quanto do maior exemplo de superação. Né? Isso é muito interessante. Flores da Cunha. Jorge Afonso de Flores da Cunha. Abraço. Valeu, Jorge. Dá uma olhadinha por nós aí, dependendo dos estradas de acesso aos canyons, estão horríveis e sem banheiro no canyon. Nós estamos até debatendo. Esses tempos eu tive lá no Itambezinho. Eu tive uma audiência com Meu o prefeito Deus. Chamberlain para que a gente conseguisse mais estagiários, mais estrutura para os parques. Engenheiro Emerson Melo de Muriaé, Minas Gerais. Grande abraço, Emerson. Os canyons, eu sou um defensor eu sou cidadão cambaraense, né? Então defensor lá daquela região muito grande. 9h28, esta é a Rádio União, esse é o Lado B. Estamos aqui na reta final do programa em nome de Vestibular Fevale, Sinosserra Consórcios, Jardim da Memória, Amor Além da Vida, agora também em Estância Velha e Objetiva Administradora de Condomínios. Vamos botar o alemão numa saia justa aí, ô Júnior Fraga? Perguntas um pouco mais capciosas, deputado Lucas Redecker. A favor ou contra o desarmamento? Eu sou contra o desarmamento. Por? Sou contra o desarmamento porque o que existe hoje no Brasil, o cidadão foi desarmado, cidadão de bem, e aquele que comete crime não foi desarmado. As armas frias, ilegais, elas entram pelas fronteiras, por qualquer lugar. Hoje o bandido, o cara que vai cometer um crime, ele sabe que o cidadão de bem não está armado, não tem condição de se defender, e eu acho que todo mundo tem direito de defender a sua propriedade, a sua família. Eu acho que deveria ser muito mais fácil um cidadão de bem, claro, partindo por um exame psicológico e tal, para que ele tenha a condição de poder estar em casa seguro de alguém que vai cometer um crime e que, quem sabe, daqui a uma semana ou duas vai estar solto, cometendo outro crime. O desarmamento nos tornou mais frágeis. Eu acho que muito, cidadãos de bem. Eu creio que sim. Eu acho que muito mais frágeis. Vou pegar um exemplo. Meu pai sempre tinha um revólver em casa e aquilo era uma coisa, ninguém podia encostar, sagrado, e ele sempre deixava claro, isso aqui é para proteger a nossa família. Um dia que alguém pular um muro, for assaltar e tal, ele tem condição, sei lá, de se defender caso a pessoa ameace, né, ofereça essa ameaça. Então, eu acho que se nós tivéssemos uma sociedade que não tivesse assalto, que não tivesse problemas de segurança, que todo mundo pudesse andar com as portas abertas, eu seria a favor de ninguém ter arma, né?
Agora, hoje isso é uma utopia. Pelas pesquisas, os países que dão condições das pessoas utilizarem muitos, né, armas são muito mais seguros do que os nossos que não podem, E a outra pergunta da saia justa é: descriminalização das drogas é o caminho para reverter essa situação? Eu vou te dizer com sinceridade, né? Eu sou uma pessoa que não tem problema de não dizer o que eu penso, né? Eu acho que isso tem que ser muito bem avaliado. Nós temos bons e maus exemplos em relação a isso, né? Eu acho que hoje o Brasil ele não planta maconha, o Brasil não cultiva cocaína, isso entra pelas fronteiras, nós não temos controle algum, como é mesmo a questão das armas. Nós deveríamos ter uma cobertura de fronteira muito maior. Se nós pegarmos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, todos são fronteiras secas, por fazendas que um cerca de arame farpado, quando tem, segura essas fronteiras. Então eu vejo que nós temos, de um lado, a ilegalidade, né, que entra para cá não gerando divisas, lucro nenhum, né, e por outro lado, as famílias se acabando com problema de crack em tudo que é lugar. Nós temos, eu vi um absurdo essa semana, na Cracolândia, em São Paulo, entrou a polícia, foi prender um cara, revoltaram, quebraram tudo, ou seja, lá tem as barracas que os caras usam droga, crack à luz do dia. As autoridades sabem que ali tem utilização de droga. E assim são em diversas cidades. Ou seja, tem que ser muito bem avaliado. Nós temos que ter bons e maus exemplos para avaliar. E é uma coisa que tem que ter cautela em relação a isso. Agora, o que nós temos que ter hoje é controle de fronteira no Brasil. E eu posso dizer, não é a função do Exército, né? Agora, nós temos uma estrutura de Exército que poderia estar um acerto, um acordo com o governo federal de estarem nas fronteiras nos dando a condição de poder proteger quem entra, quem sai, o que entra e o que sai dentro das nossas fronteiras. É muito fácil, né? Acabando com contrabando e que a gente possa ter mais autonomia interna dentro do país em relação a isso. É muito fácil tu atravessar uma fronteira aqui no nosso estado e nesses estados que tu citou, né? Agora ainda no Rio Grande do Sul, saiu a matéria no Fantástico há 2 semanas atrás daquele rapaz que matou o filho, o enteado, e estava na Espanha, se não me engano. Saiu por Rivera. Uhum. Saiu aqui, foi a Rivera atravessou, ali tu atravessa a pé e nada acontece. O nosso... E agora imagina o contrário também, para entrar droga, para entrar... O não existir controle na fronteira nos causa muito prejuízo, né? No Brasil como um todo, né? Então, e não é só na droga, né? É em tudo. Em vários outros itens que entram na nossa... É contrabando, né? Exatamente. Esta saia justa, as drogas e o armamento. Para fechar o nosso papo, Lucas, tu falou um pouco desse momento que tu estás vivendo e, enfim, a construção da paternidade, como é que está sendo isso na tua vida, depois de 2 anos já casado, tu perdeu o pai e a referência muito cedo, muito jovem, agora vem aí o Joãozinho, como é que está construindo-se essa relação? Uma coisa que eu penso há muito tempo, né, e nunca falei para ninguém. Eu agora com a vinda do meu filho eu vou começar a escutar a palavra pai de novo, né? Mais frequente, né? Porque eu parei de falar. Então eu acho que isso significa muito para mim. É todo o exemplo que eu tive de casa, né, do meu pai. E eu acho que essa relação de amizade, enfim, de tu ter alguém que é o fruto, né, de 2 pessoas numa relação e que tu tem um grande compromisso pela frente. Eu sempre costumo dizer, e disse para muitas pessoas já, eu disse, depois que a pessoa tem filho, essa é a minha visão, né? Depois que a mulher engravida, tua esposa engravida, uma mulher, tua esposa engravida, tu nunca mais dorme tranquilo. Porque tu começa, primeiro se a gravidez vai dar certo, aí antes da mulher estar grávida, tu pensa, como é que vai ser o olho de quem? Tu não quer nem saber como é que vai ser o olho, tu quer saber que tu quer que nasça com saúde. Depois vai se desenvolver, depois vai ir para a escola, depois vai sair de noite, depois tu não sabe o que eu tô nessa fase. Qual é a profissão que ele vai, se ele vai ser bem sucedido, se ele vai ser uma pessoa com caráter, com ética. Eu acho que tudo isso é um grande desafio que te dá muita preocupação. Eu me preocupo muito com isso. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que deve te dar muita satisfação, né? Tu vê todo esse convívio. Eu sempre gostei muito de criança, sempre tive eu acho que essa relação família foi muito forte comigo, e eu tenho 2 sobrinhos que gosto muito deles e tenho essa relação muito grande também com criança. Então eu vejo que eu acho que é a realização de um sonho, né, que eu sempre quis ser pai, quis ter um filho, mas sempre tive medo, né, em relação, acho que todos os pais, né, quando vem
podem ter medo. Então, eu acho que é um grande desafio e eu quero deixar esse bom exemplo, essa fase que a gente vem construindo aí, e de quem sabe ter aí um Redecker, né? Eu sou da minha família o único que pode botar o Redecker para frente, agora com o filho homem, né? Então, outro grande compromisso. Vai levar o legado. É esse patrimônio que a gente herdou do pai, do meu avô, né, também, né? Que era uma pessoa muito séria, muito correta também. Minha família inteira eu tive bons exemplos. E para fechar, digamos, tu, enquanto agente público, tu tá fazendo a sociedade que esse teu filho vai viver lá para frente, daqui a 10, 15 anos. É a responsabilidade que eu tenho. Como é que se sente um político hoje, quando a cada momento que a gente liga a televisão é uma denúncia, e daí eu, enquanto jornalista, já falei umas 20 vezes, chegamos ao fundo do poço. E aí passa-se 3 semanas ou um mês e o poço afunda de novo. Eu acho que qual é a sensação são duas coisas tua tu não tem que tratar as coisas do imediatismo, né? Assim, eu resolver isso agora e não pensar no impacto que vai ter lá na frente. Se o Estado está quebrado, é pela irresponsabilidade coletiva dos partidos políticos, dos deputados, de todos os partidos que ocuparam as cadeiras na Assembleia, dos governos que não fizeram o que tinha que ser feito e que deram benefício para todos sem pensar no que teria de impacto lá na frente. O imediatismo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que avaliar aquilo lá, um projeto de lei. É interessante agora, mas que impacto que ele vai ter lá na frente? De outra forma, eu acho que também é tu ter coerência nas coisas e tu ter posição. Eu particularmente fala em privatização, nisso, naquilo. Eu não tenho problema de falar nesse assunto. Eu estou pensando no que eu vou deixar para o futuro do Estado. Previdência. Por que nenhum governador ainda tinha mandado um projeto previdenciário para a Assembleia? O Sartori fez. Eu acompanhei, estive no governo. Hoje, 57% da folha do Estado é para pagar inativo, para pagar quem está aposentado. Quando sai, as pessoas pensam assim, se aposentou um brigadiano, vai contratar outro. Se aposentou um brigadiano, ele continua na folha como se estivesse trabalhando. Contrata outro, é mais um. Ou seja, o pepino do Estado é muito grande. E nós temos que valorizar as categorias. Como nessa condição, tu não tem como dar um salário digno para o professor, um salário digno para o brigadiano. Eles merecem. Um corre o risco de vida diário, com a mínima infraestrutura, e outro está ensinando os nossos filhos para serem bons cidadãos. Ou seja, é a relação... Se tem essa consciência. É a relação de inversão de valores da nossa sociedade e do fundo do poço que nós chegamos. Então, tem que se parar agora de pensar, se eu votar nisso, eu posso perder voto. Mas eu estou plantando para o futuro do Estado. Eu, quando fui para a Secretaria de Minas e Energia, eu sabia que politicamente seria mais difícil do que ser deputado. Porque eu não ia ter dinheiro e eu tenho que dizer muito não. Ou seja, eu contribuí com o Estado. Se queima com a base. Faz parte, né? Bom, vamos para a última música, depois a gente volta para o Boa Noite. Vamos inverter um pouquinho, porque senão vai alongar demais. Já são 9h38 e aqui temos um pai com uma esposa grávida em casa, né? Vamos ouvir Bruce Springsteen, Glory Days. É uma música que eu escuto, eu me empolgo. É uma música que me agita, aqui, que me chacoalha, assim, que me dá... Aí a gente volta, eu agradeço o Lucas dá o boa noite dele, e no último bloco, quando o Lucas estiver descendo aqui o morro da comunicação, ele vai estar, e ele também vai ouvir na União FM, Ataíde Alexandre. Eu acho que essa não toca muito na União FM, né? Com certeza sertaneja, não. Né? O Cícero, quando pegou, saiu correndo. É bem sertaneja, eu gosto de música sertaneja, eu gosto de Milionário José Rico, eu gosto de sertanejo de raiz, eu gosto de Dor de Cotovelo, vou deixar bem claro aqui. É um tipo de música que eu gosto, que lembra o passado e tal. Então, eu gosto de músicas antigas. Então, eu acho que na minha seleção de música tem que ter de tudo. Então, teve o rock, o Bruce Springsteen, teve o Creedence. E depois do Ataíde Alexandre vai ter Raul Seixas. E aí o meu Raul amigo Seixas, Pedro. que é uma música muito interessante, a letra dela, que ele trata de um amigo que ele gosta muito, que tomaram vidas totalmente opostos, rumos opostos, mas ele diz, aonde você vai eu também vou, mesmo que um é careta, o outro é vagabundo e tal, que ele diz isso aí. Mas eu acho que é muito interessante a amizade, né? Isso é para encerrar o programa. Agora, como eu combinei com vocês, Bruce Springsteen, e depois a gente volta pro tchauzinho do deputado Lucas Redecker aqui no lado B. Bruce Springsteen, Glory Days. Olha aí. Esse é o teu estilo, não? Sim, sim. Anos 80, né? Boa noite, abençoe sempre você, Lucas, Alice Schneider. Muito obrigado, um abraço para ela, para todo mundo, família.
Christian Becker, boa noite, deputado Lucas. O plano energético do Rio Grande do Sul é uma das nossas maiores conquistas para a utilização dos recursos energéticos. Muito obrigado, uma obra nossa. Fernanda, boa noite, Deus abençoe você. Lucas, abração. Obrigado. Diego Cheva entrou, obrigado, doutor. Alô, doutor Diego. Aqui, Christian Becker. Gol do Galo, Casares. Opa, você tá acompanhando. Esse é lá de Muriaé, Minas Gerais. O Galo aí. Vai, Galo, até pegar o Grêmio. Daí vai cair na Libertadores. Ou Novo Hamburgo, né? Ou Novo Hamburgo. Calma. Vamos lá. Elias Pacheco entrou. Esse é aquele de Flores da Cunha. Beleza, essa é aquela que fez as ponderações do... Agora, hoje eu tava na Assembleia, eu não sei com quem é que eu falei. Aí eu disse, eu só quero morrer depois de eu ver o Novo Hamburgo ser campeão mundial. Meu, longe ainda, viu? Beleza, foi bom, pá. Tem as visualizações aí? Só vou iniciar. Mas bastante ainda. Mantivemos sempre os 30 e poucos. É o que média que dá nos programas. É por aí. Agora essa música aí, eu digo, ela é uma música em mala. Sim. Esse Bruce Springsteen eu gosto bastante. Eu gosto de todo tipo de música. Eu tive minha época que eu gostava e tal, que escutava, né? Eu ainda gosto Iron Maiden, volta e meia. Tem alguns CDs, Metallica e tal. Mas eu não curto. Mas eu não assim, gosto de rock pesado, assim. Eu gostava e mais. Funk. É a única coisa que eu não gosto. Eu não sou muito do funk. Não sou muito. Tem alguns estilos musicais que não é o meu forte, né? Então eu toco um pouco, né? Não sei se tem. Continua aí, né? Continuamos ao vivo. Porque às vezes o Facebook corta por causa da música. Ah, é? Daí ele pergunta se eu tô pagando direitos autorais para o dono da música. Disso. E aí ele para a transmissão ao vivo. Eu não sabia. Eu já perdi um programa, nós perdemos. Porque eu não sabia. Sim, então. Aí depois aí foi bem no início, o Aurélio Deck. Primeira música. E tem, deixa eu te perguntar uma coisa, os convidados eles trazem listas de música o mesmo estilo ou de forma eclética também? Não, tu é dos mais ecléticos, né? O Lucas é o mais eclético. Normalmente eles seguem uma linha mais... Todas essas músicas que eu estou escutando, que eu botei aqui, é o que eu escuto no dia a dia. Eu tenho dia que eu saio de casa e eu quero escutar música sertaneja, tem dia que eu quero escutar música, tem dia que eu quero escutar rock. Tem dia que eu tenho CD lá só de rock dos anos 80, por exemplo, um pendrive só de rock dos anos 80. Então, é rock dos anos 80. E depois eu tenho um com tudo. O pessoal geralmente ele segue uma linha daí, que nem o preto foi só sertanejo. Só sertanejo. Preto não vamos pôr só sertanejo. Geralmente é o Marcão o foi mais rock. Mas foi só a galdeirada praticamente. O Marcão eu hoje escuto mais música gaúcha no meu dia a dia. O Fábio anda comigo, é quase só música gaúcha. Agora o... 15 minutos faltando para as 10 da noite, esse Bruce Springsteen, Glory Days. E nós vamos encerrando, em nome de Vestibular Fevale, a menor distância entre você e o Novo Mundo, prova dia 25 de junho, Sino Serra Consórcios, porque melhor que sonhar é realizar. Cemitério, crematório e funerária Jardim da Memória, agora também em Estância Velha, e Objetiva Administradora de Condomínios, há 20 anos, especialista no que faz Novo Hamburgo e São Leopoldo. Deputado Lucas Redecker, satisfação, muito obrigado pela visita aqui na Rádio União FM, pelo nosso bate-papo, e toda sorte para a Manuela e para o Joãozinho, que estão chegando aí, e também para o Lucas Papai. Muito obrigado, Rodrigo. Fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar do teu programa. E acima de tudo, mais feliz ainda por poder compartilhar algumas coisas pessoais que a gente não compartilha no dia a dia. As pessoas te veem como o político, né? Como o deputado, se posiciona disso, daquilo, mas é o lado mais humano da gente, que a gente tem mais do dia a dia. Eu fico muito feliz de poder compartilhar, e eu sou muito mais no meu dia a dia este Lucas que está aqui conversando e falando da vida dele e tal, do que o Lucas muitas vezes que tu tá dando uma entrevista para o Rodrigo mais política sobre um tema e tal, né? Eu tento ser esse cara descontraído, brinco com todo mundo que trabalha comigo, minha equipe e tal, né? Então esse é meu estilo, tô sempre brincando. Acho que essa é a relação que a gente tem de ser mais a gente mesmo, né? Obrigado, deputado. E só para deixar com um abraço, tá? Desculpa,
Quero mandar um beijo, né, para minha esposa que está em casa, estou chegando daqui a uns minutinhos, para minha mãe que está escutando, para toda a minha família e para todas as pessoas que nos acompanham no dia a dia aí. Obrigado pela confiança hereditária que eu tenho, que vem do meu pai, da família Redecker, e que a gente tenta dar um encaminhamento desse trabalho. Muito obrigado, e lembrando, a nossa entrevista vai ficar disponível no Facebook da Rádio União na íntegra. Você perdeu ela, um pedaço, quer ouvir, quer repetir alguma coisa, só conectar, daqui a uns 2 minutos, assim que acabar o programa, ela está lá e vai ficar infinitamente. Vamos ver o número de visualizações aí que a gente vai curtir nos últimos dias. Júnior Fraga, obrigado também na mesa de áudio, e ao Cícero Frank, que fez a seleção musical, e também a coordenação de jornalismo da Denise Cruz e da Giânia Romani. Agora com vocês, o que abrimos? Raul Seixas ou Ataíde Alexandre? Vamos de Ataíde Alexandre, então, o Laço Aberto, e depois Raul Seixas, o Lado B. Volta na próxima terça, a partir das 8 horas. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo. Show de bola. Quando eu acabei a lista, minha mulher... Obrigado. olhou. Obrigado, um abraço a todos. Valeu, galera.